Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Reis. E hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 8. A sunamita recebe de volta a sua propriedade. Diz assim a palavra de Deus. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: "Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito." Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei, para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: "Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou." O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: "Devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje." Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: "O homem de Deus está na cidade", ele ordenou a Azael: "Vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença." Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: "Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se de sua doença." Eliseu respondeu: "Vá e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer." Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então um homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael: "Por que meu senhor está chorando?" Ele respondeu: "Porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas." Azael disse: "Como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim?" Respondeu Eliseu: "O Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria." Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: "O que Eliseu lhe disse?" Azael respondeu: "Ele me falou que certamente te recuperarás." Mas no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei, até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá os edomitas cercaram a ele e aos chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Omri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria.
Depois Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Pessoal, 2 Reis, capítulo 8, fala sobre os eventos que envolvem Eliseu, a mulher sunamita e os reis da Síria e Judá. Este capítulo destaca o poder de Deus, a fidelidade de Eliseu e a complexidade das relações políticas daquela época. O capítulo começa com Eliseu avisando a mulher sunamita, aquela que ele tinha abençoado ao trazer seu filho de volta à vida, que haveria uma fome de 7 anos na terra. Ele aconselha a mulher a deixar a região e buscar abrigo em outro lugar. A mulher segue o conselho de Eliseu e se estabelece na terra dos filisteus durante os 7 anos de fome. Quando a fome termina, ela retorna e vai ao rei para reivindicar sua casa e suas terras. No momento em que ela chega ao rei, Geazi, o servo de Eliseu, está contando ao rei sobre os grandes feitos de Eliseu, incluindo a ressurreição do filho da mulher sunamita. Coincidentemente, a mulher chega exatamente nesse momento para fazer sua petição. Geazi reconhece a mulher e confirma ao rei que ela é a mãe do menino que Eliseu havia ressuscitado. O rei, tocado pelo relato, ordena que suas propriedades lhe sejam restauradas, junto com todos os rendimentos da terra, desde o dia em que ela deixou até agora. A seguir, o texto fala sobre Ben-Hadad, rei da Síria, que adoece e envia seu servo Azael para consultar Eliseu, para saber se ele ficaria curado. Eliseu diz a Azael que o rei certamente se recuperaria, mas também revela a Azael que o rei morreria por outra causa. Eliseu olha fixamente para Azael e começa a chorar. Quando Azael pergunta o motivo, Eliseu responde que sabe o mal que Azael fará ao assumir o poder. Ele diz que Azael incendiará as fortalezas, matará jovens com a espada, esmagará crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas dos israelitas. Azael inicialmente não acredita na profecia, mas Eliseu insiste e finalmente declara que, conforme foi profetizado por Elias, ele se tornará rei da Síria. Azael então volta ao rei Ben-Hadad e lhe avisa que ele vai se recuperar. No entanto, no dia seguinte, Azael sufoca o rei Ben-Hadad com um cobertor molhado e se torna rei da Síria. O capítulo termina mencionando os reinados de Jorão, filho de Josafá, em Judá, e Acasias, filho de Jeorão, que reina em Judá após ele. Jorão é descrito como um rei mau, que seguiu os caminhos da casa de Acabe, pois era casado com a filha de Acabe. O texto menciona que, apesar dos maus caminhos de Jorão, Deus não destruiria Judá, por causa do pacto que o Senhor tinha feito com Davi. Acasias também é descrito aqui como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Lembre-se, Deus tem controle sobre as nações e seus líderes, e a sua justiça e provisão prevalecerão. Vemos neste capítulo a fidelidade de Deus sendo exercida, tanto sobre a vida pessoal e restauração das posses da mulher sunamita, como também nas grandes questões nacionais, como o julgamento dos reis idólatras e perversos. Deus é justo e, no tempo oportuno, sempre exerce a sua justiça. Creia nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, conseguimos ler mais um capítulo do livro de 2 Reis. Eu espero que esteja sendo bênção essa leitura e que amanhã possamos estar juntos para lermos novamente mais um capítulo, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.